Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Repetindo o verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ter uma oração juntos. Pai, muito obrigado, porque é em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, que nós temos a alegria e a ousadia de nos achegarmos a Ti. E da mesma maneira, a alegria e a ousadia de nos reunirmos. Muito obrigado, porque todos os nossos corações e olhos se voltam para Ti. Nós esperamos tudo de Ti. Toda a habilidade, toda a sabedoria, entendimento espiritual, para que sejamos conquistados no coração pela Tua palavra uma vez mais, e não apenas alimentados na mente. Usa esse tempo para a glória do Teu nome, para cativar os nossos corações, para nos mostrar algo mais da glória, da pessoa, da obra do Senhor Jesus. Entregamos esse tempo a Ti. Oramos em nome do Senhor, nosso Salvador. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar alguma coisa que será uma nota, um encargo que tenho tido em meu coração para esses dias em que estivermos juntos aqui em Londrina. Vamos falar um pouco sobre a casa de Deus, a visão bíblica da casa de Deus. Eu creio que nós temos tido imensa necessidade em resgatarmos uma visão, um entendimento bíblico a respeito da igreja. Um entendimento bíblico a respeito da casa de Deus. Nós estaríamos aqui jogando tempo fora se nós fôssemos falar a respeito dos desvios concernente a essa visão. Porque são tantos, tão multifacetados, que nós gastaríamos muito tempo em vão, pois estaríamos falando de coisas que não são. Então vamos procurar, assim como aqueles empregados ali do Tesouro Americano, na Casa da Moeda Americana, são treinados para reconhecer as notas de dólar falso, nunca tendo qualquer contato com elas, mas tendo contato apenas com as notas verdadeiras, estudando cada detalhe, cada ponto, cada saliência, microscopicamente, para que então, quando qualquer tipo de nota falsa se apresente, mesmo que delicadamente falsificada, o seu conhecimento sobre o dólar verdadeiro venha então a levá-lo a recusar imediatamente aquela nota. Eu creio que a única forma verdadeira de termos um discernimento espiritual a respeito do que não é nós termos um entendimento espiritual a respeito do que é.
Então que o Senhor nos dê graça para nesses dias gastarmos um tempo em torno da pessoa do Senhor, da obra do Senhor e dos reflexos dessa pessoa bendita e dessa obra gloriosa no seu corpo que é a igreja. Embora, é claro, nós talvez iremos focar mais esse assunto da casa de Deus, nós sabemos que a casa de Deus, ela é um fruto do Deus da casa. A obra de Cristo é um fruto de quem é o Cristo. A verdadeira obra é a que emana da vida. Se a obra de Cristo tem a glória que tem, é porque Cristo tem a glória que tem. Então, que o Senhor nos ajude a termos olhos iluminados, para vermos um pouco mais dessa glória pessoal do nosso Senhor, da sua obra e do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, esse texto que nós estamos usando então para introdução nessa noite, Paulo diz uma coisa interessante para Timóteo. Duas frases que se contrabalançam de uma maneira muito bonita. Versículo 15, que nós lemos repetidamente, diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Neste versículo, eu creio que nós podemos dizer que igreja de Deus, já que a palavra aí, os irmãos sabem, né, no original, a palavra utilizada, eklésia, combinação daquelas duas palavrinhas gregas, eklésia, os chamados para fora, aponta mais talvez para o lado negativo do nosso chamamento, se é que podemos dizer assim. Porque ela aponta para um chamamento de algo. Eklésia, chamados para fora de um contexto, então, alheio a Deus. Mas Paulo contrabalança com essa palavra, igreja do Deus vivo, a palavra, ou a frase, casa de Deus. Então, os irmãos, vejam que colocados juntos, nós temos aí um entendimento negativo e positivo desse mesmo chamado para o qual nós fomos chamados. Igreja do Deus vivo, chamados para fora. E esses que foram chamados para fora foram constituídos casa de Deus. Então não apenas tirados de, mas edificados para. Irmãos, essas duas preposiçõezinhas, elas têm um lugar proeminente na palavra de Deus. E sem a nossa compreensão dessas duas pequenas preposições, a Bíblia é um livro de riqueza preposicional. A preposição para fala de propósito. Cada para que nós lemos nas Escrituras, todas as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós devíamos literalmente parar, agora no verbo, não na preposição, parar para examinar a preposição, para. Porque para está falando de propósito. Nós fomos chamados para o quê? Não é? Então é extremamente importante essa palavrinha para. E como há esse para, preposição, especialmente no Novo Testamento. E também a palavra de, preposição de. Nós somos tirados do quê? De quê? Então, quando essas duas preposições se combinam, nós temos o lado negativo, chamados de, e o lado positivo, chamados para, do nosso chamamento celestial. Então, os irmãos, vejam que essas duas frases têm uma combinação muito maravilhosa. Paulo está dizendo para Timóteo: eu quero te acordar, recordar e ensinar aquilo que é essencial para que você possa proceder na casa que Deus está edificando para Ele, que é a igreja do Deus vivo. São aqueles mesmos inúteis, depravados, corrompidos, alienados, que Ele chamou para serem agora, não um monte de tijolos num terreno baldio, porque isso não é casa, isso não é construção. Mas Ele chamou, constituiu-nos pedras que vivem, como diz Pedro, para que nós sejamos edificados casa espiritual. Não é assim que Pedro diz? 1 Pedro capítulo 2. Edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então, irmãos, eu queria examinar um pouquinho, hoje especialmente, a respeito de 3 visões que na verdade são uma só visão. Os irmãos conhecem bem um texto do apóstolo Paulo perante o rei Agripa,
em Atos capítulo 26, verso 19, se você quiser conferir, quando ele está dando seu testemunho perante o rei Agripa, de alguma maneira resumindo aquele testemunho, ele usa uma expressão muito interessante e significativa. Quando ele diz assim, pelo que, concluindo seu testemunho ali diante do rei, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente, o que ele diz aí? À visão, singular, à visão celestial. Eu queria, quem sabe, com a ajuda do Senhor, auxiliar os irmãos com relação a 3 visões, que na verdade são uma visão. A visão bíblica da casa de Deus, da igreja do Deus vivo. E nós vamos tomar para isso as visões, se é que podemos dizer assim, de Pedro, Paulo e João. E como essas visões, que na verdade então são 3 aspectos de uma só, se combinam para formar o que Paulo diz nesse capítulo 26, verso 19 de Atos. A visão celestial. Irmãos, para mim tem sido tão importante esse assunto, exatamente por causa do que eu coloquei no princípio. A capacidade que a palavra de Deus tem, quando revelada e não apenas entendida, porque no mundo físico, a distância entre a cabeça e o coração não dá meio metro. Mas no mundo espiritual, a distância entre a cabeça e o coração é a mesma entre o céu e o inferno. Então nós podemos entender verdades com a mente até certo ponto. Isso se tornar um inferno para nós. Porque o nosso coração não creu. Crer, essa palavrinha significa unir-se a, aderir-se a. Quando eu digo assim, eu creio, eu digo assim, eu estou pregado nisso. Ou isso está pregado em mim. Então é diferente quando nós falamos assim, eu entendi. Eu entendi a visão celestial. Eu entendi esses aspectos da casa de Deus. É diferente quando nós dizemos, eu creio. Isso pregou em mim. E é isso que a Bíblia chama de visão espiritual. Irmão, não há um só homem, nem bíblico, nem fora da Bíblia. Na história da igreja e na história anterior à igreja, na história do Velho Testamento, que tenha tido visão celestial e não tenha tido compromisso com a visão. Porque a visão é arrebatadora. Senão não é visão celestial. A visão é irresistível. A visão não propõe negociação, a visão arrebata. A visão conquista, a visão queima, a visão arde. A visão muda caráter, conduta e vida, exatamente por isso. Os irmãos sabem então o porquê de Paulo dizer assim em Coríntios, ai de mim se eu não pregar o evangelho? Ele não entendeu que Deus era um patrão? Ele era um empregado contratado para pregar o evangelho? E agora ele tinha que pregar o evangelho, porque Deus era um Deus justo, íntegro, reto. Ele tinha separado Paulo. E se Paulo não pregasse, ai de Paulo. O chicote vinha em cima de Paulo. Paulo está dizendo assim, ai de mim, como se ele dissesse, eu não posso fazer outra coisa. Em outro texto ele diz assim, eu sou devedor, tanto a bárbaros quanto a citas, né? Porque a visão celestial é constrangedora, ela ganha, ela arrebata. Então, irmãos, esperemos na bondade do Senhor, que durante esses dias Ele possa nos dar visão celestial, visão espiritual. Porque, irmãos, que dias nós estamos vivendo, não é? Que dias. Dias de outros evangelhos, no plural. Muitos outros evangelhos que nos distraem de Cristo, que não são Cristo centralizados, que não trazem nenhuma glória para Cristo, que não mudam absolutamente as vidas que se relacionam com esse outro evangelho. Porque o evangelho não é uma mensagem, em hipótese nenhuma. O evangelho é uma pessoa. Paulo, quando começa o livro de Romanos, ele diz exatamente isso. Ele diz que ele era Paulo, apóstolo de Deus, separado para o evangelho de Deus. Aí ele coloca uma frasezinha assim, olha, com respeito a Cristo. Porque o evangelho não é uma mensagem, o evangelho é uma pessoa. O evangelho é com respeito a Cristo. Se nós não temos Cristo, nós não temos o evangelho. O evangelho não pode ser entendido, o evangelho só pode ser crido. Nós não podemos administrar o evangelho, é o evangelho que nos administra. O evangelho é com respeito a Cristo. Então, irmãos, que necessidade nós temos de verdadeira visão celestial.
Nós sabemos que o povo de Deus tem sido, de muitas maneiras, entre aspas, alimentado nesses dias. Alimentado com filosofia abundante. Alimentado com psicologia abundante. Alimentado com misticismo abundante. Se o Senhor permitir, quem sabe, nós podemos tocar um pouquinho a respeito disso no domingo, dentro da Epístola de Colossenses. Alimentados com filosofia, alimentados com legalismo, alimentados com misticismo, né? Entre aspas. Mas não alimentados com Cristo. Por isso a falência do nosso testemunho. Então, irmãos, isso deve nos levar a todos nós, tem me levado a mim, pela graça do Senhor, a me prostrar diante dEle e pedir: Senhor, me ganha com visão celestial. Visão do Filho, da pessoa do Teu Filho. Irmãos, Deus tem sido, ou tentado, ser colocado numa mesa de cirurgia, para que os eruditos o dissequem. Mas, irmãos, no dia que nós pudéssemos dissecar o nosso Deus, e o nosso Deus como em Cristo, ou até mesmo seus mistérios, seus propósitos, e até mesmo as verdades relativas à igreja em toda a sua profundidade, quando nós pudéssemos fazer isso, nós jogaríamos isso fora. Porque tudo aquilo que nós podemos examinar absolutamente, examinar completamente, é menor do que nós. É menor do que a nossa mente. Então nós podemos jogar fora. Já foi entendido, já foi examinado. Nós nunca iremos colocar Cristo numa mesa de cirurgia, porque Ele é muito maior do que nós. Paulo em Efésios 3 diz assim que Ele foi separado, o menor dos santos, para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Uma mensagem? Não. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Parece um contrassenso, né? Paulo ia pregar, era um mestre, como ele diz, dos gentios, para pregar algo que ele não conhecia completamente e nunca iria conhecer. Conhecia os alicerces, os fundamentos, a gente vai examinar um pouco disso. Isso já nos deslumbra, como eu disse, nos arrebata, nos conquista, mas ainda é um mínimo. Se há alguma coisa que não vai haver na nossa eternidade diante do nosso Deus, é monotonia. Porque nós estaremos descobrindo mais do nosso grande Cristo infindável. Ou você acha que vai chegar um dia lá na eternidade que você vai cruzar o braço e falar assim: agora eu estou cansado, eu já conheci Cristo até o fim. Ele é uma fonte inesgotável. E se nós podemos dizer assim, com palavras tão limitadas para se falar da eternidade, não é? Se há algo que vai nos manter vivos e ativos na eternidade, é a beleza do nosso grande Cristo. Apocalipse diz assim: os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Identificação. Nós sempre estaremos sendo renovados pelo conhecimento desse grande Cristo. Desse infinito Cristo. Infindável Cristo. Inescrutável Cristo. Então, irmãos, nós estamos aqui e sempre estaremos, até que o Senhor venha, nadando na praia. Só na praia. E quando o Senhor nos levar para estar face a face com Ele, nós estaremos só 100 metros para dentro da praia. E nós teremos então toda a eternidade sem fim, para estarmos mergulhando nesse oceano infindável da revelação de Deus em Cristo Jesus e sempre em Cristo Jesus. Nós não veremos lá Deus o Pai, nós não veremos lá Deus o Espírito, nós veremos lá o Filho. E no Filho toda a expressão da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, conhecer a Cristo é assunto não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Então esse texto diz que nós somos este povo, igreja do Deus vivo, chamados para fora. Quando nós simplesmente então contrastamos essas duas expressões, nós já ficamos assombrados, porque nós éramos uma mercadoria estragada no ônibus do inferno. E ninguém ia nos tirar dessa lotação. Ninguém tinha capacidade para isso. Porque, em primeiro lugar, nós não queríamos sair. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, esse seu propósito soberano, eletivo, eterno, Ele fez com que o Espírito Santo usasse a palavra um dia e gerasse vida no espírito morto. E baseado nessa regeneração, então nós podemos crer, né? Crer, unir-nos a Ele. E agora a Bíblia pode nos chamar de eclésia, tirados da lotação do diabo para o inferno. Eclésia,
chamados para fora. Mas não só isso, um passo além. Agora o lado positivo. Casa de Deus. Irmão, será que isso é uma coisa pequena? Casa de Deus. Irmãos, esse assunto permeia a Bíblia como um fio de ouro. De Gênesis a Apocalipse. As pedras que você vê naqueles rios, naquele rio que se divide em 4 braços no Éden. Você vê aquelas pedras edificadas na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo 21. As mesmas pedras. Porque o trabalho de Deus na Bíblia é um trabalho de edificação. Ele está edificando para si um povo exclusivamente seu. Paulo conduz essa palavrinha em Tito capítulo 2, se você quiser conferir, verso 14. Tito 2,14, um povo exclusivamente seu. Essa palavra no original grego, ela se compõe de 2 palavras. Significa girar ou estar em torno de. Um povo que está em torno de. Um povo exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. Se você ler esse texto de Tito 2,14, você vai ficar muito impressionado. Tito 2, de 11 a 14. Porque ele mostra exatamente, agora nas palavras ali, a Tito, essas 2 expressões que ele colocou aqui, olha. Igreja de Deus, porque fomos chamados para fora. E casa de Deus, porque ele veio morar nesses que estavam nessa lotação para o inferno. Eles foram tornados idôneos em Cristo, de uma tal forma que Deus mesmo pode morar neles. Irmão, isso é surpreendente. É muito surpreendente. Porque se você conhece a história do Velho Testamento, você sabe que não é assim. Você sabe que Deus no Velho Testamento, por exemplo, na época do tabernáculo, a partir de Êxodo, ele morava num quartinho escuro, isolado. Não é? O Santo dos Santos. E ali só entrava um homem. Todo dia? Uma vez por ano. Deus morava no quartinho escondido. Não é? E havia todo um caminho a ser seguido para ter comunhão com esse Deus na sua glória, Shekinah. Não é porque Deus é um Deus sistemático, né? Que quer que nós compramos regrinhas para ter comunhão com Ele, não. O primeiro elemento que entrava naquele Santo dos Santos, no dia da expiação, Levítico 16, quando aquela cortina se abria, era uma bacia cheia de sangue, que falava do acesso que Deus mesmo abriria pelo seu amor, na pessoa do seu Filho, para que nós pudéssemos entrar em comunhão com Ele mesmo, no que Ele é, sem sermos exterminados, fulminados. Aquela bacia de sangue então entrava na mão do sumo sacerdote. E aquele altarzinho, aquele altar portátil de queimar incenso, aquele incensário, conforme diz Hebreus, capítulo 9, aquele incensário ia exalando o incenso, que fala de intercessão. E aquele sangue entrava naquela bacia, que fala de expiação. Então, irmãos, é por causa disso que nós podemos ser casa de Deus. Então, quando você lê esse texto de Tito, vamos dar uma olhadinha nesse texto? Paulo coloca em outras palavras esse contraste. Libertos de e chamados, então, para. Né? Guarde bem isso. Olha como ele coloca na linguagem de Tito 2,11. Porquanto a graça. Que palavra! Graça. Sabe, irmãos, a lei no Velho Testamento, de alguma maneira, nos estimula. Quando o povo recebeu a lei, ele falou assim: Senhor, você não tem mais nenhum mandamento para dar aí, não? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Né? O povo não tinha condição ainda de vislumbrar o que era em si mesmo. Então a lei foi dada como um espelho que desce do céu para mostrar a feiura daquele povo. Mas a feiura era tão grande que não era só feiura, era cegueira também. Eles não conseguiam nem ver a sua imagem naquele espelho e acharam que podia cumprir aquilo tudo. Não é? Mas pela lei deveria vir para aquele povo o pleno conhecimento do pecado. E de alguma maneira processual isso acabou vindo. O povo viu que isso era impossível sim. Lá no deserto ele se viu um murmurador, não é? Reticente, idólatra, levantando bezerro de ouro, procrastinando contra Deus. Mas Deus tinha um propósito ali com relação à lei, não é? Conduzir aquele povo como um aio, um pedagogo, para conduzi-los a Cristo, para que eles fossem justificados por fé. Mas a lei, de alguma maneira, estimula, podemos dizer assim,
a nós, para que nós cumpramos e façamos o que é certo. Mas a graça nos prostra, a graça nos humilha, mas não nos aliena. É uma humilhação paradoxal, uma humilhação que chama para perto de si, uma humilhação que atrai, uma humilhação que apresenta o remédio, uma humilhação que cura. Por isso que Paulo em Romanos 7 fala que nós em Cristo morremos para a lei, para pertencer a um outro marido. Esse segundo marido é o próprio Cristo. Então, que necessidade nós temos dessa apreciação da graça? Quando compartilharmos um pouquinho dessas 3 visões que eu me propus a falar nessa noite, que o Senhor nos conceda a oportunidade de ver um pouco mais dessa graça pela qual Ele nos fez, então, casa de Deus. Mas o texto, então, continua assim. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Agora ele vai falar ao lado do chamado de, eclésia, para que, renegadas a impiedade, palavrinha muito interessante na Bíblia. Creio que a melhor definição de piedade na Bíblia, Paulo usa muito essa palavra para Timóteo, Exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra piedade na Bíblia significa semelhança com Cristo. Semelhança com Cristo. Então, impiedade é tudo aquilo que não tem a ver com Deus. Seja que roupagem isso possa assumir. Não são só coisas ilícitas, são coisas lícitas também, mas que não se assemelham a Cristo. No seu exercício, ou mesmo na sua natureza. Então, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Claro que aqui ele está se referindo à parúzia, a segunda vinda, para o qual nós estamos sendo educados, preparados, aguardando, Aí ele diz no verso 14, o qual, Cristo Jesus, a si mesmo se deu por nós. Agora olha aí as 2 preposições. A fim de remir-nos de. Os irmãos estão vendo a importância? Remir-nos de. Esse é o lado negativo, Toda iniquidade. E purificar para. Olha aí. Para. Purificar para si. Um povo exclusivamente seu. Essa foi a palavrinha que eu falei. Que no original significa estar em torno de si. Ela nos ajuda muito na compreensão do chamamento de Deus. Nós somos chamados para quê? Para pregar o Evangelho, para trabalhar para Deus, para fazer isso, para fazer aquilo, para viver a vida cristã? Não. Nós somos chamados para estar em torno daquele que nos amou. Viver para Ele. Gravitarmos em torno dEle. Para que as nossas vidas possam exalar o seu perfume. Porque o que nós temos é só um fedor muito grande. Então, estar em torno dEle. Exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. Mas então, irmãos, fechando esse parêntese dessa introdução, vamos falar um pouquinho sobre essas 3 visões. Abra, por favor, sua Bíblia em Atos 10. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira visão. A visão de Pedro. Eu queria sugerir para os irmãos o seguinte. Nós vamos tomar, então, 3 homens de Deus, Pedro, Paulo e João, nessa ordem. Nós vamos falar sobre 3 aspectos de uma única visão, como já enfatizei, que pode ser chamada na Bíblia de a visão celestial. Eu quero dar primeiro assim um esqueleto para que os irmãos possam acompanhar o restante, o segmento. A visão de Pedro, que a gente vai começar a falar agora, ela tem a ver com o fundamento da visão. Para você entender de uma forma bem didática. A visão de Pedro em Atos 10, ela tem a ver com o fundamento da visão. A visão de Paulo, que nós vamos compartilhar agora há pouco, tem a ver com a edificação relacionada à visão. A visão de Pedro, fundamento. A visão de Paulo, edificação. E a visão de João, para completar, consumação. Fundamento, como uma casa. Alicerces, fundamento, edificação, consumação. Interessante que se você olhar, não precisa abrir sua Bíblia, a gente vai entrar em Atos capítulo 10 aí já. 1 Coríntios 13, diz assim,
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. O maior deles, porém, é o amor. Essas três palavras têm a ver com esses três homens e com essas três visões. Paulo foi o apóstolo que nos mostrou o conteúdo da fé, como nenhum outro. Escreveu 3 epístolas, Romanos, Efésios, de uma forma muito singular, nos mostrando o conteúdo da fé. Ele é o apóstolo da fé. Pedro, nós não temos dúvidas, é o apóstolo da esperança, não é? Suas epístolas são focadas na esperança. E João é o apóstolo do amor. É aquele que fala como nenhum deles da união com Cristo. Você já viu alguém falar de união com Cristo como João em João 15? A videira verdadeira? Você já viu alguém falar de união com Cristo como João em João 17? Registrando, o único que registra, aquele chamado Santo dos Santos da Bíblia. A oração sacerdotal de Cristo. Então o tema de João é união. Então nós vamos ver que essas três visões, elas se juntam em uma só visão, que toca o fundamento da casa de Deus, a edificação da casa de Deus e a consumação da casa de Deus. E nós vamos ver, irmãos, se usarmos agora outras palavras, né? Quero abandonar essas agora, fé, esperança e amor, e usar outras três. Nós vamos ver que a visão de Pedro, que toca o fundamento da visão, tem a ver com purificação. Purificação é a visão desse lençol aí em Atos 10. Ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. A visão de Pedro tem a ver com purificação, fundamento da visão. A visão de Paulo, edificação, tem a ver com edificação, né? Seria a palavra. Então, purificação, edificação e a visão de João, união. Queria que nós ficássemos com essas três palavras enquanto seguimos esse arcabouço. Vou repetir então. Purificação, edificação e união. Pedro, Paulo e João. A visão celestial. Irmão, esse texto de Atos 10, vamos dar uma olhada nele então agora. Atos capítulo 10. É um texto extremamente maravilhoso com relação à exposição do fundamento dessa visão celestial. No que toca, então, à casa de Deus, o supremo propósito de Deus, que é edificar para si uma casa. Não apenas remir um povo de isso, de aquilo ou de aquilo outro, mas edificar para si uma casa, né? Então, vamos ler Atos capítulo 10, versículo 9, até o versículo 16, diz assim. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Agora preste atenção. Então viu, vamos devagar agora aqui nos termos, o céu aberto. Queria dizer para os irmãos que quando o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever o livro de Atos, essa expressão céu aberto só aparece 2 vezes no livro de Atos. E todas as vezes que você vê expressões paralelas no mesmo livro, sempre você deve comparar, porque é assim que se estuda a palavra de Deus. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, quando você compara 2 termos, você sempre tem um quadro muito lindo. Essa palavrinha aparece, só vou citar para os irmãos, em Atos 7, versos 56. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele está para ser apedrejado. E lá nessa passagem, Atos 7,56, diz que Estevão elevou os olhos ao céu e viu o céu aberto, a mesma expressão. E o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Então, a primeira vez que o Espírito Santo registra essa expressão em Atos, o céu aberto, quem que aparece nessa visão de Estevão, de céu aberto? Cristo, o Filho do Homem. A segunda vez que o Espírito Santo registra a expressão céus abertos, quem que aparece? Um lençol que desce do céu para a terra pelas 4 pontas, cheio de aves, quadrúpedes e répteis, animais imundos, que Pedro, como um judeu ortodoxo, não quis matar para comer. Essa visão tem a ver com a igreja, a casa de Deus. Não é claro? Ele recebeu essa visão, baseado no que Deus já tinha anunciado a Cornélio, com aquele anjo, que era para enviar mensageiros na casa de Pedro, que estava hospedado lá por Simão, o curtidor, para que ele fosse explicar para eles o significado do Evangelho.
Então Pedro vai na casa de Cornélio pregar o evangelho. Cornélio era um gentio, não é? Então aquele lençol desceu do céu cheio de animais imundos, porque ele estava representando então a igreja do Deus vivo. Não se compondo apenas de judeu. A igreja não era uma questão nacional, geográfica. A igreja era algo celestial, é algo celestial, concebido no coração de Deus. Por isso o lençol descia do céu. Então, irmão, se você combinar as duas expressões, você vai compreender aquilo que Paulo diz em Efésios 5, né? Grande é esse mistério, o mistério desse supremo propósito de Deus. E ali exemplificado pelo casamento, né? Que ele registra em Efésios 5. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, no livro de Atos, céu aberto duas vezes. Na primeira vez, Estevão vendo Cristo glorificado, em pé, à destra de Deus. E depois, no segundo momento, Pedro, céus abertos, e aquele lençol descendo do céu, baixado pelas quatro pontas. Cristo e a igreja. Mistério de Deus. Diz assim: descendo um objeto como se fosse um grande lençol, baixado à terra pelas quatro pontas. Os irmãos sabem que o 4 na Bíblia tem a ver com a criação. Por isso a Bíblia fala de 4 ventos, a Bíblia fala de 4 cantos da terra. O Evangelho é anunciado em 4 aspectos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O Salvador é apresentado em 4 faces, de servo, de leão, de boi, de leão, de águia e de homem, não é? 4 faces, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse 4 tem a ver com a criação, o relacionamento de Deus com a criação. Então, baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Essa é uma expressão figurada daquilo que nós já acabamos de ler, por exemplo, em Tito capítulo 2. Você, deixe esse texto marcado, por favor. Dê uma olhadinha em Tito capítulo 3, o capítulo seguinte, para os irmãos verem a realidade espiritual desses quadrúpedes e répteis que Pedro não quis comer. Tito 3 diz assim, olha. Tito 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse aqui é um exemplo do lençol que baixou do céu. Toda sorte de animais imundos. Esses éramos nós. Mas, irmão, aquele lençol, como é uma figura dessa graça de Deus, desse propósito soberano que ele intentou, baseado na sua graça, baseado na redenção de Cristo. Então Pedro foi orientado a matar aqueles animais e comer. Mas é interessante que Pedro ele faz uma combinação de 2 palavras que não podem andar juntas, quando ele responde ao Senhor. Ele fala assim, não, Senhor. Ou ele tinha que falar só não, e não chamar ele de Senhor, ou ele tinha que falar sim, Senhor. Porque o Senhor deu uma ordem, e ele não pode falar não e chamar de Senhor. Mas o entendimento de Pedro, o conceito de Pedro sobre a igreja era tão restrito, era tão pequeno, era tão fechado na nação judaica e nos seus privilégios nacionais, que ele viu aquele monte de animais imundos, ele falou, não, Senhor, jamais eu comi coisa alguma imunda ou comum. Essas 2 palavrinhas lá em Atos, veja lá como são usadas. Atos capítulo 10, versículo 14. Quando Pedro então replicou, diz assim, Pedro replicou, Atos 10, 14, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma. Agora ele usa 2 palavras. Comum, palavrinha koinos no original, significa alguma coisa que pertence à generalidade. Alguma coisa que está no meio das outras. Algo que é geral, que é comum, koinos, comum. Muito interessante. E o Senhor repreende a Pedro em primeiro lugar por isso. É como se ele dissesse assim, vamos usar as minhas palavras, Pedro, isso não é comum. Koinos. Isso não pertence mais à generalidade, Pedro. Isso agora pertence à particularidade. Isso agora é peculiar. Isso é meu. E os irmãos vão ver que Pedro entendeu muito bem isso.
Nós vamos ler daqui a pouco um versículo da epístola dele, em que ele mesmo registra de uma maneira tão linda essa compreensão, então, que ele teve da graça de Deus e da realidade espiritual da igreja. Mas no primeiro momento ele disse: jamais comi coisa alguma comum, koinos, que pertence então ao geral. E depois ele usa a palavra imunda. Essa palavra no original é muito significativa. Ela significa mais especificamente impura. E ela tem relação com aquela lavagem cerimonial que o judeu fazia. Então Pedro está dizendo, mas de jeito nenhum eu posso comer isso. Porque isso não pode nem sofrer lavagem cerimonial. Isso é imundo, isso é impuro. Então essas foram as palavras que Pedro usou quando ele teve esse primeiro vislumbre. Irmãos, isso nos mostra então, como eu coloquei, a base, o fundamento da visão de Pedro no que concerne à visão celestial, a casa de Deus. Esses somos nós, essa é a igreja. Irmãos, na igreja não há lugar para soberba, presunção, arrogância, justiça própria, valor humano. Nós achamos que Deus usa o nosso intelectualismo, nossa erudição, seja lá o que for, capacidade de fazer isso ou de fazer aquilo. Nós só temos capacidade de atropelar a obra de Deus. Nós não temos capacidade natural de sermos usados para Deus. Não temos e nunca teremos. O apóstolo Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 3, ele diz assim: Deus nos habilitou para sermos servos de uma nova aliança. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Por nós mesmos não somos capazes de pensar alguma coisa. Sabe quem está falando isso? O ex-Saulo de Tarso. Grande intelectual. Grande erudito. Agora, conhecendo a graça em Cristo, ele diz assim: eu não sou capaz de pensar alguma coisa. É para nós falar, mas que é isso, Paulo? Você virou crente, ficou biruta? Ficou burro? Né? Você emburreceu? Você não é capaz nem de pensar? Não que em nós mesmos possamos alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus. Eu de mim mesmo nada sou. Os irmãos conhecem o progresso do crescimento espiritual de Paulo na medida que ele foi vendo Cristo. Os irmãos conhecem. Em Coríntios, ele diz que ele era o menor dos apóstolos. Mas isso já ia ser muito grande, porque o círculo dos apóstolos é um círculo limitado, privilegiado. Ser o menor dos apóstolos ainda ia ser grande demais. Nenhum de nós aqui é apóstolo, não é? Depois ele progride mais na carreira cristã, ele vê mais de Cristo, ele vê mais dele mesmo. Aí em Efésios, carta que ele já escreve alguns anos depois, ele diz assim: eu sou o menor de todos os santos. Mas os santos é um grupo muito privilegiado. Os santos são chamados para fora, livrados do inferno, da ira de Deus, da culpa, do pecado, não é? Ser santo é maravilhoso. Mas Paulo se considera o menor dos santos, em Efésios. Mas quando ele escreve Timóteo, já velho, no final da sua vida, ele diz assim: Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores, dos quais eu sou o príncipe, ou o principal. Agora já o Paulo velhinho compreende que ele é o principal, número 1, na fila de todos os pecadores que merecem o juízo de Deus. Irmãos, é por isso que Deus usou esse homem como usou. Onde nós temos estado nessa fila? Nós somos o número 1? Ou será que nós somos o milionésimo? Tem muitos pecadores aí dignos de reprovação na minha frente. Não é? Será que nós pensamos assim? Ou será que nós vemos que nós somos o número 1 na fila para o inferno? O principal dos pecadores. Aí ele fala assim: mas é que aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. E por causa da sua longanimidade, eu que era um blasfemo. Esse texto é de Gálatas, né? Aí em Timóteo ele continua assim: eu era um blasfemo, um insolente e um perseguidor da igreja. Irmãos, se nós não tivermos tendo esse vislumbre, esse conhecimento de Deus, como tenho colocado desde o início, a glória de Deus na face de Cristo, que gera por consequência um conhecimento de nós mesmos, nós estamos fadados a um completo distúrbio espiritual, emocional, intelectual, em todos os sentidos. Distúrbio de vida, de conduta, de caráter. Nós só podemos ser salvos e prosseguir sendo salvos pela visão desse grande Cristo. Quão pequeno tem sido esse nosso evangelho de hoje, não é? Um evangelho de barganha, um evangelho que apela para esforço humano,
um evangelho que comercializa Deus como uma mercadoria qualquer, né? Um evangelho que apresenta Deus para ser sócio do seu negócio. Quer sócio melhor? Né? Que vergonha esse evangelho. Irmãos, se o povo de Deus há de ser recuperado nesses dias do fim, para a vinda gloriosa do nosso Senhor, nós precisamos ser recuperados pela restauração da palavra de Deus. Nós devemos compartilhar isso, quinta, sexta e sábado, em Esdras e Neemias, a restauração do testemunho de Deus. Se nós teremos de ter a recuperação da glória da casa de Deus nos dias do fim, nós precisamos ter recuperado a palavra de Deus, assim como Esdras fez. Temos necessidade. Pedro, quando termina a sua epístola, ele diz assim, escreveu 5 capítulos, nos últimos versículos, encerrando, alguém tão claro com relação à visão, com relação ao evangelho, ele termina dizendo assim, esta é a genuína graça de Deus. Você lembra dessa expressão de Pedro? E se ele diz esta é a genuína, porque tem uma graça, entre aspas, aí, que não é a genuína, é a falsa. É uma graça que não é graça. É uma graça que tem 90% de Deus e 10% do homem. Ou quem sabe 99% de Deus, mas tem 1% do homem. Não é? Ou quem sabe meio a meio. Mas Pedro termina sua epístola e diz assim, esta é a genuína graça de Deus. E nela estai firmes, é o que ele diz. Porque Pedro era alguém que viu a visão celestial. Então, irmãos, nós devemos orar ao Senhor por visão celestial. Mas prepare o seu coração. Porque a visão arrebata. A visão, ela vai subordinar tudo na sua vida a ela. Família, trabalho, bens, relacionamentos, lugares onde você frequenta, gostos que você tem, leituras que você faz, programas que você vê, tudo será subordinado à visão. Graças a Deus. Porque a visão é salvadora. A visão vai nos limpar de impurezas. A visão vai nos tirar dessa condição horrível de dicotomia que nós temos do coração. Andar com o pé em 2 barcos. Quem anda com o pé em 2 barcos, ou ele vai ter rapidamente que decidir para pular, e pular para um deles, ou ele vai ser rasgado no meio. Porque ele não vai conseguir andar com uma perna em cada barco muito tempo. Quantos cristãos têm se rasgado ao meio nesses dias? Porque os corações estão divididos. Irmãos psicólogos e psiquiatras estão abarrotados de irmãos, tentando tratar irmãos. Nós que devíamos estar dando remédio para o mundo, estamos tomando remédio do mundo. Por causa de divisão do coração, dicotomia. Nosso Senhor falou que seria assim. Se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Não podeis servir a 2 senhores. Se os teus olhos forem bons, ou simples no original, que tem um só foco, todo o teu corpo será luminoso. Então, irmãos, que necessidade nós temos de recuperar a palavra de Deus para que o testemunho do Senhor e a glória do Senhor seja trazida de novo para a sua casa. Mas nós precisamos fazer uma pergunta para nós. Você quer isso? Acho que é aqui que nós enfrentamos o problema. Se nós tivermos que responder honestamente, você quer, irmão? Você espera nas reuniões que o Senhor surpreenda você? Ou você espera vir aqui ouvir 3 cânticos, o pastor que já está programado para levantar e pregar, e mais isso, ou mais aquilo? Ou você quer que Deus surpreenda você, a reunião da igreja? Surpreenda você com mais a visão de Cristo. Surpreenda você atraindo o teu coração. Surpreenda você levando a dobrar os seus joelhos em arrependimento. Você quer. E nós precisamos pesar esse custo, sim, porque o Senhor nos ensinou. Ninguém que vai edificar uma torre não se assenta primeiro para calcular o custo, vai ter uma obra adequada. Porque outros vão passar, zombar dele e falar assim, olha lá, ele achou que podia. Edificou a metade, agora está aquele negócio lá. Né? Que não é nem um terreno vazio, nem uma casa. É uma parte da obra. Não é? O Senhor nos orientou. Avalie o custo e tome uma decisão. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude nesses dias. Pela graça dele, podemos participar desse remanescente dos dias do fim, que ele tem chamado para estar em torno de si, exclusivamente seu. Sabe por quê? O cristianismo em geral tem se tornado um grande cosmos, um sistema enfeitado, com muita distração, para
tirar o foco dos nossos corações de Cristo, Ele mesmo. De Cristo e da sua palavra. Irmão, pelo bem-estar das nossas almas, nós devemos julgar a nós mesmos com relação a esse assunto. O Senhor nos ajude, que nada possa nos distrair dele mesmo. Porque nós fomos chamados para ele, né? Então, a visão de Pedro toca esse fundamento. O Senhor purificou aqueles que eram comuns. Guarda essa palavrinha, Atos 10, 14, koinos. Nós estávamos lá, como eu falei, no ônibus para o inferno. Na generalidade, debaixo da ira de Deus, debaixo da escravidão do pecado, debaixo do peso de culpa na consciência. Todos os fatores agindo ao mesmo tempo dentro de nós. Terrível, não é? Comum. Mas o Senhor, pela sua graça, pela palavra da verdade do Evangelho, Ele nos tornou peculiares. Não somos mais comuns, somos santos. E depois Pedro usou a palavra imundo ou impuro. E você vai ver, queria agora então ir rapidamente com os irmãos na Epístola de Pedro. Agora, Pedro o velho. Pedro que já andou tanto com o Senhor, compreendeu a graça, ele mesmo foi levado ao fim dele mesmo. Quando ele nega o Senhor lá pela terceira vez, o Senhor olha para ele. A palavra diz que ele se lembrou da palavra do Senhor, rema. Quando o Senhor olha para Pedro com aqueles olhos como chama de fogo, aquela palavra, rema, que já estava como logos no coração de Pedro, porque o Senhor falou, Pedro, você me negará antes que o galo cante 3 vezes. Ele não acreditou, mas ele estava com a palavra lá, né? Quando ele fez realmente, então o Senhor Jesus sai ali da sua arguição pelo sumo sacerdote, diz o evangelista, Marcos, que ele olha para Pedro. Ele não fala com Pedro, ele olha apenas. Mas aqueles olhos como chama de fogo, sopram aquela palavra logos que estava lá no coração de Pedro. E torna aquela palavra rema. A palavrinha hebraica que aparece lá em Marcos é rema. E Pedro se lembrou da rema do Senhor. E dizia, ele saiu e chorou amargamente. Então agora esse Pedro que conhece mais Cristo, que conhece a graça, ele escreve essa epístola. E olha o que ele diz no capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra significa abençoado Deus. Bendito Deus. Olha a visão que Pedro tem da graça agora. Ele diz assim, que segundo a sua, não só misericórdia, mas muita misericórdia. Está vendo, irmãos? Quem que escreve isso? Muita misericórdia. Ele nos regenerou. Olha a preposição aí de novo. Para uma viva esperança. Não só uma esperança, mas uma esperança viva. Porque essa esperança não é um atributo qualquer, uma virtude qualquer. Essa esperança é uma pessoa. Qual é a nossa esperança? Sermos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nossa esperança não é ir para o céu. Não é receber galardão. Não é andar em rua de ouro. Né? Nossa esperança é ser como Ele, porque veremos como Ele é. Então ele diz, muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele prossegue. Verso 5, ele usa uma palavra linda. Ele vê que esses que eram comuns, que eram imundos, agora eles são, verso 5, guardados pelo poder de Deus. Nenhum dos santos pode se perder, porque eles foram redimidos pelo precioso sangue, incondicionalmente. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Olha o para de novo. Verso 5. Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Aqui é o aspecto último da salvação. Transfiguração do nosso corpo. Né? Agora, irmão, capítulo 2 de Pedro. Olha no versículo 4. Vamos ver mais aqui na Epístola de Pedro, como que isso toca o fundamento da visão. Eu acho que nós vamos ficar só com isso por hoje. Nas outras reuniões a gente fala dos outros dois, para a gente não atropelar demais. 1 Pedro capítulo 2, verso 4, ele diz assim, chegando-vos para Ele. Olha como Pedro compreendeu esse chamamento. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós mesmos também, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Quando estivermos compartilhando sobre Esdras e Neemias, a restauração, os irmãos vão ver essa sequência.
Primeiro é restaurado o altar, nós vamos ver por quê. Depois os alicerces do templo são lançados, Esdras 3. Depois o templo é completado, Esdras 6. Depois, tudo isso com Zorobabel, primeiro retorno. Depois Esdras vem com uma nova leva de cativos, segundo retorno, e ele traz utensílios da casa de Deus e mais levitas, mais sacerdotes. Ele reforça o sacerdócio da casa de Deus. Então primeiro a casa, depois o sacerdócio, depois os muros com Neemias. Segue uma ordem a restauração da casa de Deus. Não é muro primeiro, é altar primeiro. Altar, alicerces, templo, sacerdócio e muros. Nessa ordem. É assim que o Senhor vai restaurar o seu testemunho na igreja hoje, seguindo a mesma ordem. Porque é a ordem que o Espírito Santo estabeleceu. Então, Pedro está dizendo que nós somos chamados para ser edificado casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Agora no verso 9 do capítulo 2 ele diz, vós porém sois. Lá em Atos 10 ele falou, isso é comum, imundo, não é? Porque ele não tinha visto. Até que na casa de Cornélio então ele pôde começar a entender o que Deus iria fazer com os gentios, considerados comuns e imundos, né? Então agora ele escreve para a igreja dizendo assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa contradiz aquela palavra que ele diz lá em Atos 10, que ele não podia comer nada imundo. Agora ele está dizendo, é nação santa. E povo de propriedade exclusiva contraria a palavra comum, lá de Atos. Ele disse que aquilo era comum, pertencia ao geral. Agora ele diz, não, é particular, é propriedade exclusiva de Deus, não é? Redimida. Para, ou a fim de, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para concluir aí no verso 10, ele diz assim, vós sim que antes não erais povo. Você vai ver que Pedro como que faz um eco de Isaías 42, se não me engano, verso 6. Quando diz que Jesus foi enviado como mediador para o povo, se referindo a Israel, o povo da aliança, e luz para os gentios. Então ele diz, vós que antes não erais povo, porque não faziam parte do povo da aliança, né? Israel. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, isso toca então o fundamento da visão. Tem a ver com purificação. Pedro usa essa palavrinha, os irmãos querem ver? Só para acrescentar um pouquinho mais. 1 Pedro 1:22. Olha lá. A mesma palavra no original, lá de Atos 10:14. Catartos, da mesma raiz. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fosse regenerados, e aí ele prossegue, falando do poder regenerador da palavra de Deus. Então Pedro agora viu com clareza essa casa espiritual, e especialmente então, para a gente encerrar por hoje, a visão de Pedro toca o fundamento desta casa, o fundamento da visão celestial. Um povo que não era povo, um povo que estava alienado, um povo que foi aproximado pelo sangue de Cristo, que foi colocado para girar em torno dele mesmo, tornado nação santa e povo exclusivo para proclamar as virtudes ou a glória daquele que nos chamou. Quando compartilharmos então, na próxima reunião, a visão de Paulo e a visão de João juntas, se der tempo, os irmãos vão ver onde a visão de Paulo entra agora na edificação e a visão de João na união ou na consumação. Irmãos, compreendendo esse esboço dessas três, que na verdade são uma visão, eu creio que nós podemos ler o Novo Testamento de uma forma diferente. As coisas deixam de ser desconectadas. Nós começamos a ver que Deus realmente tem um supremo propósito. E que pela graça nós fomos incluídos nesse supremo propósito. Não apenas chamados de, mas chamados para que Ele possa então morar em nós, resplandecendo algo da sua beleza, da sua glória, suas virtudes. Ele regenerou nosso espírito. Ele está salvando nossas almas, mudando a mente,
moldando a vontade e enchendo as emoções do gozo da sua presença. E Ele vai transfigurar nossos corpos, consumando então essa salvação, passado, presente e futuro, regenerando o espírito, santificando a alma, transfigurando o corpo. Graças a Deus por esse supremo propósito em Cristo. O Senhor possa despertar, irmãos, nos nossos corações, todos nós, um clamor para que realmente ganhemos essa verdadeira visão que conquista, que subordina todas as coisas. Lá em Hebreus, capítulo 3, o autor de Hebreus diz assim: santos irmãos, que participais da vocação celestial. É uma suprema vocação, vocação celestial, vocação para cima. Aí ele diz assim: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós nunca vamos poder prosseguir nessa vocação celestial sem considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, é tempo, até que o Senhor venha, que essa igreja converja de novo para Ele mesmo. A igreja tem sido um bando de meninos agitados, correndo de um lado para outro, como diz Paulo, e até mesmo para muito vento de doutrina. É tempo de nós sermos convergidos de novo nele, para que ele possa obter sua esposa nesses dias do fim, adornada, preparada. O tempo urge. Quando você olha para o cristianismo, o que é que você vê? Quando você olha para o mundo, o que é que você vê? Social, político, econômico, judiciário. Quando você olha para a natureza, o que é que você vê? Você acha que Cristo está longe ou que Cristo está às portas? Então, irmãos, que o Senhor desperte o nosso coração. Que sejamos ganhos mesmo, arrebatados pela visão celestial. Amém. Vamos orar. Ó Pai, juntos como igreja, nós pedimos a Ti nessa noite, tem misericórdia de nós. Cativa o nosso coração de todo para Ti, Senhor. Nós que, por nós mesmos, em nossa natureza, nos reconhecemos tão perdidos. Senhor, como nossa corrupção é absoluta. Ensina-nos a andar no Espírito, Senhor, em união contigo, para que jamais satisfaçamos as cobiças da carne. Quanta depravação há em nós, nesse nosso homem natural, quanta ilusão, quanta soberba, quanta justiça própria. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa cativar nosso coração de uma tal maneira com esse Cristo, que verdadeiramente nossa vida seja subordinada. Atrai-nos a Ti, Senhor. Queremos correr após Ti como aquela noiva de Cantares. Tem misericórdia de nós. Pela Tua bondade e fidelidade para com Teu povo, usa a Tua palavra nas nossas vidas nessa noite, conduzindo-nos pela Tua bondade ao arrependimento. Entregamos a Ti, Senhor, esse tempo, confiado nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.